Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. Estamos na 46ª semana de lives consecutivas, ao vivo aqui no Instagram, no Motivada para Motivar, e gravada lá no meu canal do YouTube, também no Motivada para Motivar. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Como a gente sempre faz no início de cada live, a gente lê o devocional. A gente está lendo esse devocional aqui, ó, devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Você encontra na loja Cairóis, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Valmor, do outro lado de Nova Iguaçu, o lado ali da Via Light, tá? Então vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Hoje nós vamos encerrar o livro. Comece pelo porquê, que você encontra com desconto de até 15% se você comprar no dinheiro ou no Pix, e 10% no cartão de crédito na Papel Colorido RJ. Papel Colorido RJ agora tem um local fixo, né? Que é na Galeria Garcias, no Beco da Vivian Festas, no coração de Nova Iguaçu. Tá bom? Então vamos lá. 23 de maio. A unção que capacita. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Essa passagem se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quando viajei para Londres, tempos atrás, conheci o castelo de Windsor e fiquei intrigada ao reparar em uma enorme placa que havia ali, com os dizeres: reis, sacerdotes e profetas são ungidos. Foi então que descobri que esse princípio, encontrado na palavra de Deus, também está muito enraizado na cultura monárquica inglesa. Existe uma unção que capacita o rei. Hoje vivemos debaixo da nova aliança de Cristo e agora o Pai nos chama de sacerdócio real. Isso significa que Ele deseja derramar sobre nós a sua unção transformadora, a mesma que homens e mulheres da Bíblia experimentaram. Em 1 Samuel, vemos que Davi, após ter sido ungido pelo profeta, fora poderosamente capacitado pelo Espírito do Senhor. Eu tenho convicção de que sua grandeza não estava nas habilidades de guerra que possuía, muito menos na funda ou nas pedras que carregava. Na verdade, seria impossível que aquele pequeno rapaz derrotasse o gigante filisteu. Entretanto, a unção poderosa estava sobre ele e o capacitou para cumprir a vontade divina. Muitas vezes tenho essa mesma sensação ao enfrentar um novo desafio. Sei que não possuo habilidades para tal façanha, mas entendo que a unção é capaz de alcançar o que meu talento não pode. Que existe uma graça específica derramada para a execução dos planos celestes. Quando buscamos cumprir o plano de Deus por nós mesmas, além de não irmos muito longe, certamente nos frustraremos. Contudo, ao dependermos do Pai e recebermos a unção capacitadora do Espírito Santo, somos habilitadas a tombar os gigantes da vida. Mais do que isso, somos capacitadas para pôr em prática. Isaías 61. Amém? Então receba nesta manhã, assim como eu estou recebendo sobre a minha vida, a unção que nos capacita a avançar. Receba nessa manhã, ok? Que desça do alto, que desça do céu um óleo sobrenatural, que é o óleo da unção de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos encerrar
o capítulo... Vamos encerrar o livro, né? Comece pelo porquê. Estamos finalizando um capítulo aqui. Esse capítulo que a gente está finalizando aqui, gente, deixa eu só voltar aqui, pegar o título dele. As origens de um porquê. Sou um fracasso. 3 meses estão indelevelmente gravados em minha memória. Setembro a dezembro de 2005. Foi quando cheguei ao fundo do poço. Comecei meu negócio em fevereiro de 2002. E foi muito empolgante. Desde muito cedo, meu objetivo era ter meu próprio negócio. Era o sonho americano e eu estava vivendo. Todo o meu sentimento de autovalorização vinha do fato de eu ter conseguido fazer isso. Ter encarado o desafio e a sensação era incrível. Se alguém me perguntasse o que eu fazia, eu faria uma pose como a de George Reeves na antiga série do Super-Homem na TV. Poria minhas mãos na cintura, estufaria o peito, ficaria de pé em certo ângulo e com a cabeça erguida bem alto, eu declararia: sou empresário. O que eu fazia era como eu me definia, e a sensação era boa. Eu não era como o super-homem, eu era o super-homem. Como qualquer um que começa um negócio sabe, trata-se de uma corrida fantástica. Há uma estatística que paira sobre a sua cabeça. Mais de 90% de todos os novos negócios fracassam nos primeiros 3 anos. Para cada um que tenha um mínimo de espírito competitivo, sobretudo para quem se define como um empresário, essa esmagadora probabilidade de fracasso não é intimidante, apenas acrescenta lenha à fogueira. A tolice de pensar que você é parte da pequena minoria dos que vão conseguir vencer os 3 anos e desafiar os dados é parte daquilo que faz dos empresários o que eles são, levados pela paixão e completamente irracionais. Depois do primeiro ano, comemoramos. Não tínhamos caído fora dos negócios. Estávamos vencendo as estatísticas. Estávamos vivendo o sonho. Passaram-se 2 anos, então 3 anos. Ainda não estou certo de como conseguimos. Nunca chegamos a implementar bons sistemas e processos, mas tanto faz, tínhamos vencido os prognósticos. Eu realizara meu objetivo e isso era tudo que importava. Agora eu era um orgulhoso membro de um pequeno e seleto grupo de pessoas que poderia dizer com demonstração estatística que era dono de um pequeno negócio americano. O 4º ano se mostraria muito diferente. A novidade de ser um empresário já se esgotara. Eu já não fazia a pose de George Reeves. Quando perguntavam o que fazia, agora eu dizia, era consultoria de posicionamento estratégico. Era muito menos emocionante e sem dúvida não parecia mais uma grande corrida. Não era mais a percepção apaixonante de algo, era só um negócio. E a realidade é que o negócio não parecia estar muito cor-de-rosa. Nunca fomos um enorme sucesso. Dava para viver, mas não muito. Mais do que isso. Tínhamos alguns clientes de Fortune 500 e fazíamos um bom trabalho. Eu estava certo do que fazia e poderia lhe contar como éramos diferentes. Como fazíamos aquilo. Da mesma forma que todos os outros naquele jogo. Eu tentava convencer um cliente em potencial de como fazíamos, como éramos melhores, como nossa maneira de fazer era única e essa era a parte difícil. A verdade é que vencemos os maus prognósticos por causa da minha energia, não da minha perspicácia nos negócios, mas eu não tinha energia para sustentar essa estratégia pelo resto da vida. Gente, vender gasta energia, tá?
Estava consciente o bastante para saber que precisávamos de sistemas e processos melhores, se era para o negócio se sustentar sozinho. Eu estava incrivelmente desmotivado. Do ponto de vista racional, eu era capaz de dizer a você o que precisava fazer, mas simplesmente não conseguia agir. Em setembro de 2005, eu estava o mais próximo do que jamais. Toda a minha vida eu tinha sido um sujeito bem sortudo e feliz. E assim, estar infeliz já era ruim o bastante. Mas isso era pior. A depressão me fez ficar paranoico. Estava convencido de que eu ia ficar sem o negócio. Estava convencido de que ia ser despejado do meu apartamento. Tinha certeza de que todos os que trabalhavam para mim não gostavam de mim e que meus clientes sabiam que eu era uma fraude. Achava que todas as pessoas que eu conhecia eram mais inteligentes do que eu. Achava que todas as pessoas eram melhores que eu. E toda a energia que me restava para sustentar o negócio agora era canalizada para escorar e fingir que estava me saindo bem. Para que as coisas mudassem, eu sabia que precisava aprender a implementar mais estrutura antes que tudo desabasse. Assisti a palestras, li livros e pedi a amigos bem-sucedidos conselhos sobre como fazer aquilo. Foram todos bons conselhos, mas eu não conseguia ouvi-los. Não importava o que me diziam. Tudo que eu conseguia ouvir era que estava fazendo tudo errado. Tentar resolver o problema não me fazia me sentir melhor. Pelo contrário, eu me sentia mais desamparado. Comecei a ter, bom dia, Rafa, pensamentos de suicídio. Pensei em arranjar um emprego, qualquer coisa que fizesse cessar a sensação de colapso que eu tinha quase todo dia. Eu me lembro de ter visitado a família de meu futuro cunhado no dia da ação de graças daquele ano. Eu estava sentado no sofá na sala de estar da casa da mãe dele. As pessoas estavam falando comigo, mas eu não ouvia uma só palavra. Se me faziam perguntas, eu só respondia trivialidades. Eu realmente não queria nem seria mais capaz de manter uma conversa. Foi então que me dei conta da verdade, independentemente de estatística. Oi, Dani, seja bem-vinda. Gente, eu comecei hoje mais tarde mesmo, tá? De estatísticas eu era um fracasso. Como um graduado em antropologia ou profissional de estratégia no mundo do marketing e da publicidade, sempre fui curioso quanto aos motivos pelos quais as pessoas fazem as coisas. No início da carreira, comecei a ficar curioso quanto aos mesmos temas no mundo real, no meu caso, marketing corporativo. Há um velho ditado no ramo, segundo o qual 50% dos planos de marketing funcionam. O problema é quais 50%. Eu sempre ficava espantado com o fato de que tantas companhias operassem nesse nível de incerteza. Porque alguém iria querer deixar o sucesso de algo tão dispendicioso, com tanta coisa em jogo, depender de um cara ou um coroa. Eu estava convencido de que se algum plano de marketing funcionava, seria possível concluir por quê. Todas as companhias com iguais recursos têm igual acesso às mesmas agências, ao mesmo talento e à mesma mídia. Então, como é que alguns planos de marketing funcionam e outros não? Trabalhando em uma agência de publicidade, eu via isso o tempo todo, em condições mais ou menos iguais. A mesma equipe poderia desenvolver uma campanha que teria um enorme sucesso em um ano e depois, no ano seguinte, desenvolver algo absolutamente inócuo. Em vez de me concentrar no que não funcionava, optei por focar em tudo que funcionava para descobrir o que havia em comum. A boa notícia para mim foi que não tinha muita coisa para estudar. Como a Apple foi capaz de ser tão consistente em superar a concorrência repetidas vezes. O que a Harley Davidson fez tão bem que foi capaz de criar um público de seguidores
tão fiéis a ponto de tatuarem a logomarca da corporação? Por que as pessoas gostam tanto da Southwest Airlines? Na realidade, ela não é tão especial, não é? Tentando codificar por que elas deram certo, desenvolvi um conceito simples que chamei de círculo dourado. Mas minha pequena teoria ficou enterrada nos arquivos do meu computador. Era um pequeno projeto de estimação sem aplicação real, apenas algo que achei ser interessante. Meses depois, eu conheceria em um evento uma mulher que se interessou por minhas ideias de marketing, Victoria Duff Hope. Cresceu em uma família de acadêmicos e também a vida inteira foi fascinada pelo comportamento humano. Foi a primeira pessoa a me falar sobre o sistema límbico e o neocórtex. O que ela estava dizendo despertou minha curiosidade e comecei a ler sobre a biologia do cérebro. E foi então que fiz a verdadeira descoberta. A biologia do comportamento humano e o círculo dourado se sobrepunham com perfeição. Ao tentar compreender por que um plano de marketing funcionava e outro não, eu tinha entrado em algo muito mais profundo. Descobri por que as pessoas fazem o que fazem. Foi então que percebi qual era a causa real do meu estresse. O problema não era eu não saber o que fazer ou como fazer. O problema era que eu tinha esquecido o porquê. Eu havia passado por algo que hoje já sei que é uma ruptura e precisava redescobrir meu porquê. Inspirar pessoas a fazer as coisas que inspiram. Henry Ford diz: se você acha que é capaz ou acha que não é capaz, você está certo. Ele foi o sujeito brilhante do tipo porquê que mudou a maneira como a indústria automobilística funciona. Um homem personificou todas as características de um grande líder que compreendeu a importância da perspectiva. Naquele momento, eu não era uma pessoa mais tola do que era quando comecei o negócio. Na realidade, provavelmente era o contrário. Eu havia perdido perspectiva, sabia o que estava fazendo, mas tinha esquecido por quê. Há uma diferença entre correr com o coração a toda e os olhos fechados e correr com o coração a toda e os olhos bem abertos. Durante 3 anos, meu coração pulsou forte, mas meus olhos estavam fechados. Eu tinha paixão e energia, mas carecia de foco e direção. Precisava me lembrar do que inspirava minha paixão. Fiquei obcecado com o conceito de porquê. A ideia me absorvia por completo. Só falava nisso. Quando fiz um retrospecto da minha formação, descobri uma coisa notável. Entre amigos na escola ou profissionalmente, eu fui sempre o eterno otimista. Era eu quem inspirava todos a acreditarem que poderiam fazer tudo o que quisessem. Esse padrão era o meu porquê. Inspirar. Eu não me importava se estava fazendo isso no marketing ou na consultoria. Não importava o tipo de companhia ou o setor do qual eu trabalhava. Era para inspirar pessoas a fazer as coisas que as inspiram, para que juntos pudéssemos mudar o mundo. Olha, o porquê dele: inspirar pessoas. Este é o caminho ao qual minha vida e meu trabalho são hoje completamente dedicados. Henry Ford estaria orgulhoso de mim. Depois de passar meses achando que eu não era capaz, hoje sei que sou. Fiz de mim mesmo a cobaia para testar o conceito. Se a razão para eu ter chegado ao fundo do poço era o desequilíbrio do meu círculo dourado, então eu precisava equilibrá-lo novamente. Se era importante começar pelo porquê, então eu começaria pelo porquê, em tudo o que fizesse. Não há um único conceito neste livro que eu não pratique. Fico com o meu megafone na boca e falo sobre o porquê a quem quiser me ouvir.
Os adotantes iniciais que ouvem minha causa me consideram uma ferramenta em seu arsenal para conquistar o seu próprio porquê. E eles me apresentam a outras pessoas a quem acreditam que eu poderia inspirar. E assim, a lei da difusão, da inovação, começou a fazer o seu trabalho. Embora o círculo dourado, o que é o círculo dourado que eu estou falando aqui, que ele fala no início do livro? É o círculo em que tem o círculo o círculo menor, perdão, tem ali o seu porquê, que é como se fosse o centro de tudo, o maiorzinho, o como, e o grandão, o quê, né? Então, qual é a base? É o porquê, tá? Por isso que ele fala que é o círculo dourado, é um círculo dentro de outro círculo, dentro de outro círculo. Embora o círculo dourado e o conceito porquê estivessem funcionando comigo, eu queria mostrá-lo aos outros. Eu tinha uma decisão a tomar, deveria patenteá-los, protegê-los e usá-los para ganhar muito dinheiro ou liberá-los. Essa decisão seria meu primeiro teste do Apple. Ele fala do teste do Apple aqui. O meu porquê era inspirar as pessoas a fazer as coisas que as inspiram. E para ser autêntico em relação a essa causa, só havia uma decisão a tomar. Abrir mão, falar sobre isso, compartilhar. Nunca haveria um molho secreto ou uma fórmula especial, da qual só eu conheceria os ingredientes. A ideia é que cada pessoa e cada organização conheça seu porquê e o use em benefício de tudo o que fazem. Assim, é isso que estou fazendo e estou me baseando totalmente no conceito do porquê e no padrão do círculo dourado, que ocorre naturalmente para que me ajudem a chegar lá. O experimento começou a funcionar. Antes de começar pelo porquê, eu havia sido convidado a fazer uma única apresentação pública em minha vida. Agora recebo entre 30 e 40 convites por ano, de todos os tipos de audiência em todo o mundo, para falar sobre o Círculo Dourado. Falo para plateias de empresários, grandes corporações, instituições sem fins lucrativos, políticas e governamentais. Já falei no Pentágono, para o chefe de Estado-Maior e para a Secretaria da Força Aérea. Antes do Círculo Dourado, eu nem conhecia pessoas da área militar. Antes de começar pelo porquê, eu nunca havia estado na televisão e em menos de 2 anos comecei a receber convites regulares para aparecer no canal. Trabalhei com membros do Congresso sem nunca ter feito qualquer trabalho na área governamental ou política antes de começar pelo porquê. Sou a mesma pessoa, sei as mesmas coisas que sabia antes. A única diferença é que agora começo pelo porquê. Como Gordon Bethune, que promoveu uma reviravolta na Continental, com as mesmas pessoas e o mesmo equipamento, eu fui capaz de mudar tudo ao meu redor com coisas que eu já sabia fazer. Não tenho conexões melhores do que ninguém. Não tenho uma ética de trabalho melhor. Não me formei nas universidades mais famosas e minhas notas na faculdade eram medianas. O mais engraçado de tudo é que ainda não sei como se constrói um negócio. A única coisa que faço e que a maioria das pessoas não faz é ter aprendido a começar pelo porquê. Gente, extraordinário. 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 Quando você sabe o seu porquê, as portas se abrem. Fascinada aqui. E aí a gente vai encerrar hoje o livro. Vamos para o capítulo 14, que são apenas 2 páginas. A gente vai encerrar. Até porque eu tenho atendimento 9h30. Minha mentorada é super pontual. Rafa, fala pra mim, em uma frase aí, ou em uma palavra, qual é o seu porquê bem definido? Eu já tenho uma ideia mais ou menos do que seja, mas fala aí. A nova competição. Se você seguir seu porquê, os outros seguirão você.
Extraordinário isso aqui. Então, se eu sei qual é o meu porquê, e se eu seguir o meu porquê, eu terei seguidores. Eu terei pessoas que vão vestir a camisa do meu negócio. Bang! Soa o tiro e a corrida começa. Os corredores disparam pelo campo. Choveu no dia anterior e o terreno ainda está úmido. A temperatura está fresca. É um dia perfeito para correr. A linha dos corredores logo forma um agrupamento, como um cardume de peixes. Eles se juntam como se fosse um só. Movimentam-se como se fossem um só. O grupo estabelece um ritmo que preserve o máximo de suas energias para toda a corrida. Como em qualquer corrida, em pouco tempo os mais fortes começarão a se destacar na frente e os mais fracos ficarão mais atrás. Mas não Ben comem. Ben ficou atrás desde que soou o tiro da partida. Ben não é o corredor mais rápido da equipe. Na verdade, é o mais lento. Nunca venceu uma única corrida durante todo o tempo em que tem estado na equipe de cross-country do Hannah High School. Ben, você sabe, tem paralisia cerebral. A paralisia cerebral, condição que com frequência é causada por problemas no parto, afeta os movimentos e o equilíbrio. Os problemas físicos duram a vida inteira. A deformação na coluna vertebral resulta em uma postura retorcida. Frequentemente, músculos definham e o reflexo motor é lento. Rigidez nos músculos e nas articulações também afetam o equilíbrio. Os portadores de paralisia cerebral costumam caminhar de modo instável. Os joelhos se chocam e os pés se arrastam. Para alguém de fora, podem parecer desajeitados, ou mesmo que tenha alguma fratura. O grupo avança cada vez mais, enquanto Ben fica cada vez mais para trás. Ele escorrega na grama molhada e cai na terra macia. Ergue-se lentamente e continua. Cai de novo, desta vez doeu. Torna a se levantar e continua a correr. Ben não desiste. O grupo está agora fora da vista e Ben está correndo sozinho. Tudo está quieto. Ele consegue ouvir a própria respiração ofegante. Sente-se solitário. Volta a tropeçar nas próprias pernas e, mais uma vez, cai. Apesar de sua força mental, não há como esconder a dor e a frustração em seu rosto. Ele faz uma careta quando reúne todas as suas energias para se pôr de pé. Bom dia, Nick. Tá, estamos nas últimas páginas do livro, Nick, como terminar hoje. Todos os outros terminam a corrida em cerca de 25 minutos. Para Ben, em geral, leva mais de 45 minutos. Quando Ben cruza a linha de chegada, está cheio de dores e exausto. Ele teve que usar cada grama de força que tinha. Seu corpo está ferido e ensanguentado. Está coberto de lama. Ben realmente nos inspira. Mas esta não é uma história sobre quando prosseguir, ficar duro, os duros prosseguem. Não é uma história de quando você cair, trate de se levantar. Sem dúvida, são grandes lições, mas não precisamos que Ben Komen nos ensine essas lições. Há dezenas de outros a quem podemos recorrer para isso. Por exemplo, um atleta olímpico que sofreu uma lesão meses antes das Olimpíadas e depois competiu e ganhou uma medalha. A lição de Ben é mais profunda. Uma coisa espantosa aconteceu depois de cerca de 25 minutos. Quando cada um dos outros terminava a corrida, voltava para correr junto com Ben. Ben é o único corredor que tem alguém para ajudar quando ele cai. Ben é o único corredor que, quando termina a corrida, 100 pessoas estão correndo atrás dele. O que Ben nos ensina é especial. Quando compete com outras pessoas, nenhuma quer ajudar você. Mas quando compete com você mesmo, todos querem ajudar você.
Atletas olímpicos não se ajudam, são competidores. Ben começa cada corrida com uma noção muito clara de por que está correndo. Ele não está lá para vencer ninguém, a não ser a si mesmo. Ele nunca perde isso de vista. Sua noção de por que está correndo lhe dá força para continuar a se esforçar, continuar a se levantar, continuar a correr e fazer isso 1, 2 vezes e tantas quantas forem necessárias. E toda vez que corre, o único recorde que Ben quer bater é o dele mesmo. Pense agora em como fazemos negócios. Estamos sempre competindo com alguém. Estamos sempre tentando ser melhores do que os outros. Melhor qualidade, mais recursos, melhor serviço. Sempre nos comparamos com os outros e ninguém quer nos ajudar. E se fôssemos trabalhar todo dia, simplesmente para sermos melhores do que nós mesmos? E se nosso objetivo fosse fazer esta semana de trabalho melhor do que o que fizemos na semana anterior? Fazer este mês ser melhor do que o mês passado? Por nenhuma outra razão, senão o de querermos deixar a organização em uma situação melhor do que aquela em que a encontramos. Todas as organizações começam pelo porquê, mas apenas as grandes mantêm claro qual é o seu porquê, ano após ano. As que esquecem porque foram fundadas aparecem na corrida todo dia para superar alguém em vez de superar a si mesmas. O propósito para as que perdem de vista o porquê de estarem naquela corrida é ganhar uma medalha ou derrotar outra pessoa. Estão entendendo aqui, gente? Quão profundo é isso? E se da próxima vez que alguém perguntar quem é seu concorrente, nós respondêssemos, não faço ideia. E se da próxima vez que alguém provocar dizendo, Ben, o que faz você ser melhor do que seus concorrentes? Nós respondêssemos, não somos melhores do que eles em todas as coisas? E se da próxima vez que alguém perguntar, Ben, então por que eu deveria fazer negócio com você? Respondêssemos com confiança, porque o trabalho que estamos fazendo agora é melhor do que aquele que fazíamos 6 meses atrás. E o trabalho que estaremos fazendo daqui a 6 meses será melhor do que o que estamos fazendo agora. Por que acordamos todo dia com uma noção clara do porquê de termos vindo trabalhar? Viemos trabalhar para inspirar pessoas a fazer as coisas que as inspiram. Somos melhores do que nossos concorrentes? Se você acredita no que acreditamos e acredita que as coisas que fazemos podem ajudar você, então somos melhores. Se você não acredita no que acreditamos e se não acredita que as coisas que fazemos podem ajudar você, então não somos melhores. Nossa meta é achar clientes que acreditam no que acreditamos e trabalhar juntos para sermos todos bem-sucedidos. Procuramos pessoas para seguir lado a lado conosco na busca do objetivo. Não estamos interessados em nos sentar a uma mesa para tentar um acordo melhor. E eis as coisas que estamos fazendo para o avanço da nossa causa. Depois se seguem os detalhes de como, o que você está fazendo, mas desta vez começou pelo porquê. Imagine se toda organização começasse pelo porquê. As decisões seriam mais simples, a fidelidade seria maior, a confiança seria a moeda corrente. Se nossos líderes fossem diligentes quanto ao porquê, o otimismo iria reinar e a inovação prosperar, como ilustra este livro. Há um precedente para esse padrão. Não importa o tamanho da organização,
não importa o tipo de atividade, não importa o produto ou serviço, se todos assumirmos a responsabilidade de começar pelo porquê e de inspirar outros a fazerem o mesmo. Então, juntos podemos mudar o mundo, e isso é muito inspirador. Se este livro inspirou você, por favor, empreste-o a alguém que você deseja inspirar. Fim! Gente, como eu falei ao longo das lives, não é um livro prático, não é um livro fácil de ser lido, é um livro que você precisa estar no momento certo para ler, porque senão você vai procrastinar. E eu quero já, de antemão aqui, agradecer a oportunidade, agradecer a Papel Colorido, RJ, que me forneceu o livro, que me patrocina. Não sei até quando, né? Os meus planos são de completar 1 ano de lives, então assim, com 52 semanas, né? A gente já está na 46ª. Não sei como ficará daqui para frente, até porque a Papel Colorido agora tem um ponto fixo. Não sei, tá nas mãos de Deus, a gente já conversou, eu e Verônica, vamos deixar Deus falar aos nossos corações, né? Mas eu quero agradecer a Verônica Souto, a Papel Colorido RJ, por essa oportunidade. Talvez se eu estivesse sozinha com esse livro em mãos, eu também teria procrastinado a leitura dele. Mas eu, louvo a Deus porque eu estava aqui em live, que eu assumi o compromisso de fazer as lives todos os dias. Vencemos aí dias de feriados, né? Que nos acabam, a gente, né, tem que parar. Aqui, ó, prevalecendo aqui, permanecendo, persistindo com esse Instagram que não entrega nada. Tô aqui e muitas pessoas vão falar: tu fez live hoje? Poxa, não chegou a notificação para mim. O que eu posso fazer? Não chega para as pessoas, o Instagram não entrega. Eu posso enviar o aviãozinho e dar falha no envio. Não sei se vocês têm vivido isso, mas isso tem acontecido comigo. E eu já ouvi que ele, né, tá forçando um pouco pra gente adquirir aquele selo que custa R$55 mensais, porque ali quem tem aquele selo, ele acaba entregando um pouquinho mais. Então é isso, gente. São os desafios. Tenho deixado as lives gravadas lá no YouTube, tô subindo aos poucos, também tenho tido problema para subir os vídeos, não consigo subir mais de 2, então tem alguns atrasos. Ontem eu consegui, acho que subir 1 ou 2, aí hoje eu vou tentar de novo, tá? Então, foi um prazer estar aqui fazendo a leitura do livro, um livro assim que eu vou levar para minha vida. Tá aqui, ó, os insights dele. E é isso, tá? Meninas, acho que é a Nick e a Rafa que estão aqui. Falem comigo. Vocês descobriram o porquê de vocês. Vocês conseguiram descobrir aí o porquê vocês fazem o que fazem. Trouxe clareza. Sandra, não. Depois assiste lá, vai maratonar lá as lives no YouTube. Ou, né, leia o livro sozinha, meditando. Peça o seu na Papel Colorido RJ, você tem desconto. E a Papel Colorido RJ agora tem um ponto fixo, né, gente? Na Galeria Garcias, que é aquele beco da Vivian Festas, no coração de Nova Iguaçu. Então, assim, não tem mais desculpa. Encomenda o seu. Verônica, chegou, tá? Vou passar aí hoje, amanhã, para pegar o livro. E lá você efetua o seu pagamento. Enfim, tem muitas facilidades. Vamos ajudar a nossa amiga empreendedora, que é a Verônica Souto, essa mulher que está se reinventando também, recalculando a rota dela. Eu acho isso muito, muito legal, tá? Rafa, você descobriu o seu porquê, Rafa? Rafa Reis, que atua aí com podcast. Eu acredito, né, que o porquê da Rafa é dar voz às pessoas. Quando você disponibiliza uma ferramenta, né, um microfone, uma câmera, você está dando voz às pessoas. Eu acredito que seja isso, mas pode ser que você, né, não leu. Então, poxa, vai lá nas lives, né, vai lendo junto. E como eu te falei, não é um livro prático. Às vezes
ele conta algumas histórias que não são tão envolventes, mas aí no finalzinho ali você consegue pegar uma chave e é isso que um porquê. Entendi. E é isso, um porquê, um porquê, né? E vambora. O negócio é a gente ter um objetivo. Ana Nunes, estamos encerrando a live, mas muito bem-vinda, minha amiga hipnoterapeuta, analista comportamental e agora hipnoterapeuta. Amiga, posso falar algo para você? Eu tenho maior preconceito com hipnoterapia. Mas não é preconceito de coisa ruim, não, é assim, medo, entende? Tem muito, sei lá, não sei, é algo que eu preciso desbravar aí. E já até ganhei uma sessão, não fui. Pra você ver, ganhei uma sessão na edição a terceira edição do Baixada Empreende. Teve um sorteio lá e eu ganhei. E eu não fui. Eu falei, não vou não sei o que, nossa, ainda não entra muito na minha cabeça, né? Falta do conhecimento, que a gente sabe. E aí eu também não quis pesquisar, não quis me inteirar muito. Mas eu quero te parabenizar, porque você tá aí desbravando e se posicionando, né? Uma mulher incrível, inteligentíssima, que atua na área da educação. Então, você precisa realmente, até ficar aí como sugestão, né, lá pro seu perfil, criar muitas caixinhas de perguntas para que as pessoas possam expressar isso e através dessas respostas você sanar as dúvidas, né, que nós temos e os preconceitos, né, as resistências que nós temos. E aí você criar conteúdo para isso. Quais são as principais dúvidas, os principais bloqueios em relação à hipnoterapia? E aí você já criar um super conteúdo para quê? Para quando a pessoa cair lá no seu perfil, ela já... Caramba, é isso mesmo que eu penso. Ih, mas não é isso, olha que legal e tal, né? Uma sugestão aí para você. Tá? Gente, beijos. Segunda-feira a live é às 9 também. E aí nós... não peguei o outro livro. Na verdade, eu tô em dúvida entre 2 livros, tá? Provavelmente será um do Tiago Brunet, que é O Problema é Seu, do Tiago Brunet, tá? Deixa eu levantar aqui pra pegar e mostrar a capa dele pra vocês. Peraí. Que aí você já pode encomendar com a papel colorido RJ. Eu já tava querendo ler ele há um tempinho. Tiago Brunet, O Problema é Seu. Deixa eu ler aqui, ó. Ainda assim, a sabedoria pode ajudá-lo a resolver as dificuldades em que você se encontra e as que ainda irão surgir. Neste livro, você terá um passo a passo de como adquirir a sabedoria necessária para sair de qualquer problema sem criar outros depois. Tiago Brunet vai ensinar você a dizer não e a reduzir as situações embaraçosas da sua vida pela metade. Aqui você também aprenderá sobre prosperar com propósito, já que muitos problemas da vida do ser humano estão ligados à vida financeira e emocional. Principalmente você irá entender que é impossível resolver os seus problemas sem assumir que eles são seus. Autorresponsabilidade. E encarar o processo de ser pisado como a uva o é, para se tornar um bom vinho. Já amei. E o que eu amei também nesse livro, como leitora chata que sou? A diagramação, a fonte. Olha, gente, como ele tem um espaço grande
Aqui, eu amo livros que tem esse espaço. Porque eles não cansam. Gente, tem 4 minutos. Eles não cansam. A letra, um tamanho maravilhoso. Deixa eu ver se ele tem página de respiro. Ele tem exercícios, tá? Se eu não me engano, ao final de cada capítulo tem exercícios, aplicações. Tem páginas de respiro. O que são as páginas de respiro? Páginas que vêm frases ou imagens, que aí você... A página de respiro, ela gera em você o desejo de refletir aquilo que você acabou de ler. Então, elas são fundamentais. Ah, com certeza. Esse também não conheço. Olha, a sabedoria pode te ajudar a resolver as dificuldades que se encontra. É isso, meninas. É isso. Segunda-feira a gente lê aqui. Se vocês quiserem tirar um print para me ajudar, o livro que encerramos e o livro que vamos iniciar. E vocês me marquem a papel colorido RJ. Peraí, assim, como é que eu vou colocar? Peraí, de óculos não. Cabelo preso, de óculos. Não sei se saiu, se alguém conseguiu tirar, me marca papel colorido, por favor. Beijos, até segunda, às 9 horas. O problema é seu, tá bom? Beijo, gente, fiquem na paz, tá?